Então, nesse cenário, o que é que está acontecendo? Olha isso aqui, o mercado mudou o caráter lá atrás, tá? Aqui nesse candle praticamente, onde a gente teve a mudança do caráter, ó. O mercado veio aqui, ó, mudou o caráter nessa região, voltou, respeitou a região de demanda. Veja as próximas regiões de demandas que são formadas no preço. O que é que acontece com essas regiões de demandas? O que é que está acontecendo aqui, ó? Elas estão sendo respeitadas, ou seja, quem está no controle? É a demanda. Eu tenho que vender quando a demanda está no controle? Não, eu tenho que comprar. E o que é que está acontecendo com as regiões de oferta? Hein? O que é que está acontecendo aqui com as ofertas? O que está acontecendo aqui com elas? Estão sendo violadas, entendeu? Então, quando a gente tem um fluxo constante de quebra de estrutura aqui no mercado, indicando compra, a demanda sendo suprida aqui pelo preço, um constante fluxo de suprimento das demandas, a gente tem, de fato, um movimento de continuidade aqui para o fluxo comprador. E não deu outra, entendeu? Ó, fluxo comprador no mercado. Obviamente, EURUSD também deu oportunidade de venda, tá? Que não é porque o mercado está subindo que você não pode vender, você pode, mas tem que entender também o fluxo principal do ativo. Por exemplo, aqui ó, ele veio remitigar lá a nossa região aqui do 4 horas, veio buscar regiões lá em cima, inclusive para as pessoas que falam, né, do setup, vocês sabem o que é isso aqui que aconteceu hoje? Não, falem para mim. O que é que foi isso que aconteceu hoje aqui em EURUSD? Essa oportunidade maravilhosa. Falem para mim se vocês sabem o que é que aconteceu aqui, hein? Vocês conseguem adivinhar o que é que foi que aconteceu aqui? Falem para mim aí nos comentários que eu quero ver, velho. Queria saber se você vai fazer aula toda quinta. Ah, cara, não sei, não sei, Carlos, não faço ideia. Aqui no YouTube, vez ou outra, eu apareço, entendeu? Eu quero fazer, quero continuar. Se vocês continuarem interagindo, se vocês continuarem participando, eu venho fazer, né, nossas lives aqui de quinta-feira, entendeu? Fala, Isaac, e aí, irmão, como é que você tá? Como é que você tá? Ah lá, o Isaac já tá ligado, que é da comunidade, o famoso chip, a captura. O mercado foi lá e comeu a liquidez, entendeu? Busca da liquidez, exatamente. E aí eu tô tentando manter as lives aqui de quinta-feira, fechou? Hoje é quarta porque eu vou viajar na sexta, mas de fato eu quero manter isso. Mas para manter eu preciso de fato do apoio de vocês, aqui comentando, compartilhando, falando suas dúvidas, entendeu? Porque, de fato, o meu foco é na comunidade. Então, na comunidade é religiosamente todo domingo, toda sexta, salvo alguns contrapontos que eu tenho que fazer algum tipo de alteração na data, mas sempre tem um live lá, tá? Inclusive, as nossas lives da comunidade são todas gravadas. Então, quem entrar na comunidade agora, pelo link que tá aqui na descrição, pelo link que tá aqui fixado também no chat, vai ter acesso a todas as nossas lives. Eu acho que já tem mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até ver aqui para mostrar para vocês, ó. Quantas lives a gente tem? Tem muito conteúdo, velho. Tem muito, muito conteúdo mesmo. Ó, aqui pra quem não conhece a nossa plataforma lá da comunidade, os membros da comunidade que estão aqui na live podem falar se a comunidade presta ou não presta, né? Mas ó, a gente tem esses dois encontros aqui sempre na nossa comunidade, que é o End of Week e é o Beginning of Week, tá? Então todas as lives, elas estão registradas aqui, tá? Para que vocês que não conseguem participar ao vivo, para que vocês que entraram depois da comunidade consigam participar. Aí, por exemplo, ó, só de conteúdo de live, a gente tem 17 End of Weeks e a gente tem 17 Beginning of Weeks. Ou seja, só de conteúdo de live. Só de conteúdo de live. O material dessas lives aqui que a gente tem na comunidade dá pau em qualquer cursinho que você compra por aí, entendeu? O pessoal tá ligado. Fechou, gente? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. O preço tá muito puxado pra mim, captura de liquidez, top demais, vale cada centavo. Tamo junto, irmão. Alex é meu mentorado, velho. Vamos pra cima. Os mentorados têm um canal separado, né, lá no nosso Discord, que a gente troca ideia e eu mando também alguns vídeos específicos focados no aprendizados deles, entendeu? Queria mostrar pra vocês isso aqui que aconteceu praticamente no EURUSD, que o pessoal comentou, pô, captura de liquidez, busca de liquidez, varrida de liquidez. E foi exatamente isso que aconteceu, que é inclusive uma das coisas que eu mostro em um vídeo aqui do canal. É uma estratégia que eu falo aqui pra vocês, gratuitamente. E aí eu sempre falo pro pessoal isso. Gente, não foquem, pô, um negócio como se fosse uma regrinha, etc, entendeu? Você tem que focar no fundamento do mercado. Então, se o mercado ele faz uma captura da liquidez, nesse caso aqui dos vendedores, o que é que tende a acontecer? Tende a acontecer uma desvalorização no preço. Só que só a captura de liquidez não é suficiente, o que é que a gente precisa? Confirmações para buscar, né, operações nesse sentido. Então, por exemplo, olha só, olha que maravilhoso o que aconteceu no EURUSD. O mercado vai lá em cima, faz o chip, né, captura a liquidez nesses níveis praticamente. Aí o que é que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar a mudança do caráter no mercado e com base nisso buscar pontos de entrada para fazer as nossas execuções, tá? Então o mercado foi deixando níveis de estrutura e começou a fazer quebras das estruturas internas no preço, ó.
quebrou a estrutura interna, quebrou a estrutura interna. E toda vez que ele vai quebrando as estruturas internas aqui do movimento, ele vai nos dando o quê? Oportunidades de venda, tá? E outra coisa, né? Observando também o order flow do mercado. Observe. Concorda comigo que aqui a gente tem um order blockzinho, ó, um fair value order block, um order block no meio do caminho aqui de 1 minuto? O que é que aconteceu com ele? Foi capturado, foi violado. E aí o mercado volta aqui, ó. Obviamente, nesse cenário aqui, gente, você não ia estar montando posição aqui, tá? Mas eu quero que vocês entendam o raciocínio por trás disso. Esse cenário aqui é aquela captura de liquidez de 4 horas em 1 minuto, tá? E aqui a gente já começava a ver. O mercado ainda não quebrou, por exemplo, esse ponto da estrutura interna, né? E nem esse ponto da estrutura externa, que seria o ponto mais válido para a gente buscar uma validação de choque nessa região. Mas olha o que acontece. O mercado, ele viola a região de demanda de 1 minuto e ele respeita a região de oferta, que é o que a gente chama lá na comunidade do flip, né? A gente sempre fala que é a mudança de quem está no controle do mercado. Quando o mercado ele começa a parar de respeitar as regiões de demanda, nesse caso, e começa a respeitar as regiões de oferta, a gente vê uma mudança de quem está no controle do mercado. Quem está no controle do mercado anteriormente, uma tendência principal de alta, justamente são as demandas. Mas depois que a gente tem uma troca nesse nível, a gente muda. Por quê? Agora, quem vai estar no controle vai ser a região de oferta, tá? Que é praticamente, para quem é da comunidade, essa aula daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Flip de oferta para demanda, tá? Flip de oferta para demanda, essa aula aqui da nossa comunidade, tá? Zonas de order flow, transição, praticamente nessa aula eu explico passo a passo para a gente identificar o flip, que é justamente quando o mercado ele muda, né? Sai de uma estrutura de alta para queda ou de queda para alta e a gente tem uma invalidação disso com base nas regiões de oferta e demanda. Então, por exemplo, o mercado invalida a demanda, respeito à oferta, ou seja, ele está mudando aqui o order flow, quem está no controle. E aqui ele faz uma validação de uma quebra da estrutura interna. Então, os próximos pontos de ofertas que a gente tem aqui válidos nesses níveis, por exemplo, essa região de oferta, que quebram a estrutura interna anterior, que deixam uma movimentação de impulsão de ineficiência, poderia ser utilizada para fazer operações. E pasmem, isso aconteceu durante a sessão de Nova York, tá? Praticamente pré-Nova York aqui, ó. A gente teve, o mercado subiu, voltou, ó. Ele até preencheu um toque, preencheu de novo. Até se colocasse aqui em cima do order block, daria para pegar essa posição. Olha isso aqui. Tá bom ou tá ruim? E aí o mercado ele vai dando várias e várias oportunidades. Porque depois que, de fato, a gente alinha, né, o fluxo do mercado, ó, ele sempre vai respeitar as regiões de oferta, tá? Regiões de oferta, regiões de fair value, ó, dentro da movimentação, entendeu? E depois ele vai quebrando as estruturas e dando mais e mais oportunidades para a gente executar as nossas vendas, entendeu? Tanto em regiões de oferta quanto em regiões de FVG. Deixa eu ver se ele respeitou essa aqui, ó. Olha isso aqui, que coisa linda. Ele só vai seguindo o fluxo, velho. Olha isso aqui. Olha essa movimentação aqui, ó. Foi, voltou. Deixou aqui pra gente, ó, região de oferta. Venda. Região de oferta. Venda. Entendeu? Região de oferta. Aqui, ó. Venda. Entendeu? Região de oferta, venda. Então, o fluxo é vendedor, você vai estar vendendo nos seus pontos de interesse, entendeu? Praticamente essa é a movimentação e o que acontece com relação à mudança no fluxo do mercado. Então, ao identificar, né, uma captura de liquidez como essa que aconteceu aqui no gráfico de 4 horas, a gente poderia ter pego muitas movimentações aqui de queda no ativo, tá? Especificamente aqui no euro USD. E agora a gente está tendo uma sustentação do preço, fechou? Agora me fala aí se vocês entenderam o que eu acabei de falar ou não, tá? Pam, pam, pam. Refinamento de order block, por favor. Tá gravando, tá gravando. Eu vou tentar deixar salva aqui essa live para vocês depois, fechou? Comunidade é como? Na comunidade a gente tem, né, nossos treinamentos na aba da comunidade praticamente, né? Então, vocês têm acesso aqui, ó, a nossa plataforma de conteúdo, que é a nossa plataforma de treinamento. Vocês têm acesso ao novo membro, o primeiro funcionário. Fiz a primeira contratação aqui da Hack, que é o Hackbot, entendeu? Então a gente tem uma inteligência artificial que te ajuda aqui na tua jornada dentro da própria plataforma de conteúdos da comunidade. Por exemplo, se eu pegar uma aula aqui, por exemplo, deixa eu ver. Posso pegar uma live, né? Posso pegar um End of Week desses dos antigos aqui e posso pedir um resumo aqui para o End of Week e o nosso Hackbot, o nosso funcionário aqui da Hack, ele vai trazer todas as informações que estavam faladas aqui nesse End of Week. Então, se você não conseguiu participar ou não quer assistir, por exemplo, 1 hora de conteúdo, que é muito bom que vocês assistam, tá? O que é que acontece? Ele vai fazer justamente um resumo de tudo que foi detalhado aqui, ó. Se você busca clareza sobre estrutura de mercado, gestão, aqui ele fala, ó, CHA USD, entendeu? Ele dá
todas as explicações. Ó. Tony explica o porquê operar olhando só time frames pequenos pode te atrapalhar, reforçando como escolher e padronizar a sua escala de análise macro e execução micro para não ficar perdido entre as estruturas de diferentes períodos, entendeu? Então cada live ele resume completamente aqui para você.